Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no Telesaúde e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o atendimento odontológico da pessoa com transtorno do espectro do autismo, o TEA. É um tema que eu gosto muito, eu tenho aprofundado os meus estudos nisso e vou hoje compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Francine do Couto Lima Moreira, sou cirurgiã dentista, especialista em odontologia para pacientes especiais e estou fazendo 2 pós-graduações em autismo. Por que eu quero falar isso aqui para vocês? Porque para atender autistas, não basta ser dentista, não basta ser especialista em OPNE, a gente tem que se diferenciar. Porque a maneira como o autista compreende o mundo, compreende as coisas é diferente. E a gente tem que falar com eles, lidar com eles de uma maneira que eles entendam, para que a gente consiga, sim, ter sucesso e a inclusão do paciente autista nos nossos ambulatórios e nos nossos consultórios. Então, o que é o transtorno do espectro do autismo? O termo autismo, ele vem do grego, de autós, que significa de si mesmo. Então, os pacientes com transtorno do espectro do autismo, eles têm a característica de ter o mundo deles, de se isolarem. E antigamente esse transtorno ele era classificado como um transtorno global do desenvolvimento, porque ele faz parte da constituição do indivíduo, interfere na evolução e no desenvolvimento. E ele tem praticamente 3 fatores que confirmam a presença do autismo, que são problemas de relacionamento social. Então, uma pessoa que geralmente se isola tem dificuldade de socializar, dificuldades de comunicação, A boa parte dos autistas são não verbais ou falam muito pouco, e quando fala, eles têm uma dificuldade de articular bem essa fala. E eles apresentam atividades e interesses repetitivos. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Um pouquinho do histórico. Em 1906, Powler introduziu o termo autista na literatura psiquiátrica. Mas em 1943, foi o psiquiatra Leo Kanner que publicou os primeiros estudos descrevendo um grupo de crianças que apresentavam as características do autismo. E ele deu um nome a esse grupo, como se fosse de pessoas que apresentassem um distúrbio autístico do contato efetivo. Porque ele percebia isso, a dificuldade da interação social que aquelas crianças apresentavam. Em 1944, o pediatra Hans Asperger, ele descreveu crianças que tinham dificuldade de se integrar, mas que tinham um comportamento e um desenvolvimento cognitivo normal. E classificou isso como psicopatia autística, que depois se tornou o que a gente conhece hoje como síndrome de Asperger, que são os autistas que a gente diz hoje, que são classificados hoje como grau leve. A etiologia do autismo ainda é desconhecida, A gente pode observar muita especulação em relação a isso, Que vacina causa autismo, dieta causa autismo, não, ainda não se sabe o que causa autismo. Antigamente acreditava-se que o autismo surgia por conta do descontrole emocional daquela pessoa que o tinha. Hoje já se vê que não. Realmente é um transtorno de comportamento, não está relacionado à emoção. É um distúrbio congênito, Então o autista ele nasce autista. Às vezes só se percebem os sintomas do autismo mais para frente, mas ele nasce com o transtorno. E o risco de recorrência desse transtorno na mesma família chega a ser 200 vezes maior do que na população, mostrando que existe aí um fator genético e um fator hereditário. Então, o que eu venho falar para vocês hoje é que, como a gente não sabe o que causa o autismo não se cura, mas nós precisamos entender, compreender como que funciona o autismo no indivíduo para que a gente possa incluí-lo e ajudá-lo.
A constatação que se tem é que os autistas apresentam uma menor conectividade entre certas regiões do córtex cerebral, principalmente ali nos lobos frontais, e uma maior conectividade entre outras partes do cérebro. Então, isso mostra o quê? Que se esse paciente receber uma intervenção precoce, ele pode melhorar o nível de autismo dele. Mas, no entanto, que hoje, o que se usa para tratar o autismo? São terapias psicoeducacionais, né? Principalmente o ABA, né? Então, a intervenção é no comportamento mesmo da criança, e quanto antes ela receber essa intervenção, melhora o prognóstico da doença. Então, tem como mudar o nível de autismo? Tem. Quanto antes ele receber uma intervenção de tratamento, maior a chance de ter uma melhora no nível de autismo. E se especula muito sobre as causas ambientais, como eu já disse um pouco antes, né, que foi por hipóxia no parto, rubéola, toxoplasmose, vacina, dieta. Ainda não se pode afirmar com certeza que os fatores ambientais causam o autismo. O que a gente pode falar é que certos fatores podem aumentar a deficiência cognitiva da pessoa autista, e aí sim ela vai ter o quê? Essa comorbidade mais exacerbada, que vai dificultar a interação, vai dificultar a cognição, mas falar que isso causa o autismo em si, nós ainda não podemos dizer. A prevalência atual é de um autista a cada 59 crianças, né? E tem aumentado a cada ano. O autismo ele acontece 4 vezes mais em meninos do que em meninas, então é prevalente do sexo masculino. A maior incidência de risco é entre irmãos, e pelo menos metade dos autistas apresentam algum nível de deficiência intelectual. Estes são os símbolos do autismo, né? A gente sempre vê o autismo está muito ligado à cor azul. Por que se usa a cor azul? Justamente para representar a maior incidência de casos do sexo masculino. É muito utilizada também a fita de conscientização com quebra-cabeça, né? As diferentes cores representam a diversidade de pessoas e famílias que convivem com o transtorno. Então, o autismo não escolhe classe social, não escolhe classe intelectual, ele acomete todo mundo, todas as classes, e também representa a diversidade de tratamento. E o quebra-cabeça mostra o mistério e a complexidade do autismo, né? Porque não se sabe o que causa, devido a isso não se pode determinar uma cura, né? Então o que a gente precisa? É compreender e tentar dar qualidade de vida para as pessoas com TEA. A classificação do autismo, ela foi mudando ao longo do tempo. O autismo foi descrito pela primeira vez em 1980 no DSM-3, que é um manual padrão utilizado para o diagnóstico de transtornos mentais. Ele é americano e é o que guia as nossas pesquisas, os diagnósticos. Então ele foi descrito primeiro no DSM-3, e depois ele foi atualizado no ano 2000 no DSM-4 e em 2003 no DSM-5. Nós temos o CID-10 no Brasil, que é a Classificação Internacional de Doenças, onde o autismo ele é classificado como transtorno global do desenvolvimento. Mas em 2022, com o lançamento do CID-11, isso também vai mudar. Então, como que é a classificação atual? Como eu disse para vocês, no DSM-4, né, que é do ano 2000, nós tínhamos os transtornos globais de desenvolvimento e o transtorno autista estava lá dentro. Tinha o transtorno autista, o de Rett, a síndrome de Asperger, outros transtornos do desenvolvimento. E no CID-10, o CID-10 segue essa mesma classificação do DSM-4, né, que nós temos ali autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Rett, Asperger e outros transtornos globais do desenvolvimento.
O DSM-5 já atualizou, né, em 2013, e hoje o transtorno do espectro do autista é uma entidade médica separada. E ela pode ser classificada em 3 graus: grau leve, moderado ou grau severo, né? Então, hoje aumentou-se o espectro. Então, hoje a gente consegue incluir mais pessoas que têm os sinais do autismo dentro da classificação. E em 2022, como eu já antecipei para vocês, o CID-10 vai ser atualizado e no CID-11 nós vamos ter também o transtorno do espectro do autismo fora dos transtornos globais de desenvolvimento. E ele vai ser classificado de acordo com o nível de autismo e com o nível de deficiência intelectual que o paciente apresenta, possibilitando que a gente também consiga fazer um melhor diagnóstico desses pacientes. E o grande lance do autismo é que ele não se manifesta sempre por si só, né? O paciente autista, geralmente, ele vem consigo com algumas comorbidades, né? Pode ter a depressão, hiperatividade, desordens sensoriais, e essas comorbidades, geralmente, elas se manifestam quando o autista está se aproximando mais da adolescência. Elas se manifestam ou exacerbam quando vai ficando mais próximo da adolescência. Então, nós temos que saber disso para que a gente possa ver um paciente como um todo e fazer a nossa intervenção a mais adequada possível. As principais características do paciente autista é que, geralmente, ele não estabelece contato com os olhos. Você fala com ele, ele parece surdo, ele não responde, ele te ignora. Ele pode começar a desenvolver a linguagem, ele nos primeiros anos de vida balbuciar algumas coisas e logo interrompe esse processo e não volta mais a falar. Ele age como se não notasse a presença de outras pessoas no ambiente, então ele se isola, né, e fica fazendo só aquilo que ele gosta, que ele tem interesse. Usa as pessoas como ferramentas. Então, como os autistas têm essa limitação de comunicação, eles ficam apontando as coisas e pedindo de forma que as pessoas peguem as coisas para eles, né? Então vai usando as pessoas, puxa a mãe para que a mãe fale por ele. Eles são inacessíveis perante a tentativa de comunicação de outras pessoas, a não ser que aquilo seja interessante. Mostram-se insensíveis a ferimentos, podendo ferir-se intencionalmente. E isso é muito comum. O paciente, às vezes, quando está com dor, principalmente dor de dente, o autista ele faz o que? Ele se automutila, né? Mostrando que existe algum desconforto ali, mas ele acaba provocando uma outra agressão contra ele mesmo. E mostra interesse em comuns, né? Então, tem autista que gosta de assistir vídeos de ventilador, ver ventilador rodando. Eles gostam muito de datas, conhecem datas específicas de eventos históricos, grava placa de carro, gosta de foguete, de dinossauro, conhece todos os dinossauros. Então, eles têm interesses geralmente fixos e incomuns. O diagnóstico do autista, ele deve ser feito por um neurologista ou um neuropediatra, por um médico, e esse diagnóstico é clínico, né? Não se tem escalas de avaliação para identificar o autismo. Então, o profissional que faz o diagnóstico, ele tem que ser um expert em autismo, senão o transtorno passa despercebido. As avaliações, né, que geralmente psicólogos fazem, psicopedagogos, é mais para identificar as comorbidades que podem se apresentar junto do autismo, que principalmente a deficiência intelectual, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que são muito comuns em pacientes autistas. Então, essas escalas podem ser utilizadas para diagnosticar essas comorbidades. Mas o diagnóstico do autismo é clínico e ele é baseado nos critérios do DSM-5, né, que vai determinar se o autismo é leve, moderado ou severo. E os critérios do DSM-5, eles estão subdivididos praticamente em 2 grupos,
né? São características que vão representar algum nível de déficit significativo e persistente na comunicação e na interação social, ou padrões restritos e repetitivos do comportamento, interesses e atividades. É muito comum a gente observar também nos autistas algumas estereotipias, né? Eles fazem caretas, movimentos com o lábio, com a língua, abertura de boca, inclinam a cabeça, ficam se sacudindo, mexe a cabeça para os lados, tem aquele balancinho de corpo, movimento de ombros para arquear as costas, tem o costume de mexer, rodopiar, bater palmas. Então as estereotipias, elas são comuns aos autistas e geralmente são utilizadas por eles como uma forma de autorregulação. O que isso quer dizer? Algum evento no ambiente, ele é desconfortável para o autista. Então, desregula o autista sensorialmente. E uma forma que ele encontra para se autorregular é fazendo as estereotipias. Uma forma muito comum que está atrelada à odontologia, que o autista tem de autorregulação, é o bruxismo. Tá? Então, os autistas, principalmente grau mais moderado e severo, eles utilizam do bruxismo como uma forma de autorregulação. E agora, voltando para a higiene oral. Por que é importante a gente incluir essas pessoas no consultório odontológico? Hoje, o atendimento odontológico é a assistência de saúde mais negligenciada às pessoas com deficiência. E essas pessoas têm 2 vezes mais chances de ter necessidades bucais do que uma pessoa típica, tá? Então, é de extrema importância a presença do dentista na equipe multidisciplinar que vai tratar o autista, e é importante também a intervenção precoce no dentista. Por quê? Porque o autista ele é muito rígido, muito ligado à rotina, ele precisa de previsibilidade. Então, ele precisa ir desde cedo ao consultório odontológico, conhecer o dentista. O ideal é que o dentista não mude. Para quê? Para que a gente consiga garantir saúde bucal para esses pacientes. E qual que vai ser o papel do dentista, então, na manutenção e na promoção de saúde bucal da pessoa autista? Praticamente, nós vamos ajudar os autistas a desenvolverem 2 habilidades, que vai ser realizar a higiene oral diariamente em casa, que é o que vai garantir a saúde bucal dele, e ajudá-lo a desenvolver a habilidade de ir ao dentista. Então, o autista, ele precisa de desenvolver habilidades, ele precisa de aprender a agir. Da mesma forma que é ensinado a ele a amarrar o tênis, a tomar banho sozinho, ele precisa de aprender a realizar a higiene oral e também aprender a ir ao dentista. E para isso, nós precisamos de fazer o treinamento dele. Treinar para ir ao dentista? Sim. É feito o treinamento em casa para que ele consiga, com sucesso, ir e se comportar bem num consultório odontológico. Então, eu vou falar para vocês as dicas que nós vamos dar para a família para ajudar esse paciente a desenvolver essas 2 habilidades. Tem um grande pesquisador e médico, né, que estuda profundamente o autismo, que ele diz que geralmente o autista, como eu já falei para vocês, eles são tratados com a terapia ABA. É a melhor terapia que tem o melhor resultado, né, para melhorar os níveis de autismo. Só que essa terapia, ela necessita de muitas horas semanais para que ela funcione, né? Tem pacientes que têm indicação até de 40 horas semanais de ABA para que ele tenha um certo desenvolvimento. Agora pensa, como que a gente vai fazer então o treinamento dessa criança para ir ao dentista? Né? Não tem como o paciente ir todos os dias no consultório odontológico. Fica inviável para a família pagar. E o paciente precisa de participar das outras terapias, né? De fono, terapia ocupacional. Então, se o paciente não tem condição de estar no nosso consultório a semana inteira, nós precisamos de treinar os pais para que eles dediquem algum tempo deles
a treinar esses pacientes em casa quanto à higiene oral e quanto à ida do consultório odontológico. Então, o foco de hoje que eu vou passar para vocês é isso: como que nós vamos passar essas informações para os pais para eles treinarem essas crianças em casas. Então, a primeira coisa, a gente vai orientar os pais a ajudarem o paciente a escolher uma escova de dente. Vai ser convencional, vai ser a escova elétrica. Normalmente, o paciente autista ele tem uma sensibilidade oral muito grande. Ele tem uma dificuldade de aceitar texturas, sabores e sólidos na boca. Então, a escolha da escova de dente ela é essencial. E a gente tem também que ir dessensibilizando essa condição oral do nosso paciente. Então, normalmente a gente orienta que ele escolha uma escova extra macia, depois passe para a escova macia e depois para a escova elétrica, que além de ter a textura da escova das cerdas, vai ter uma vibração que vai nos ajudar na hora que esse paciente for para o consultório e a gente for utilizar a nossa baixa rotação com a escova de Robson. E nós podemos orientar os pais também, ou a própria terapeuta ocupacional, a adaptar o cabo da escova, porque outra característica dos autistas, eles têm uma dificuldade na pega fina, então tem dificuldade de segurar corretamente a escova, a caneta. Então a gente adaptar o cabo ajuda que eles consigam manusear melhor a escova de dente. Outra coisa, nós vamos orientar também quanto ao uso da pasta de dente, né? Nós sabemos que é negligência a gente privar os nossos pacientes de utilizar a pasta com flúor. Então, quais vão ser as orientações? São as mesmas orientações de odontopediatria. A criança de 0 a 3 anos, a gente vai orientar que se coloque meio grãozinho de arroz na pasta de dente. A criança, depois dos 3 anos, 1 grãozinho de arroz. E aquela criança, quando aprender a cuspir, a gente orienta que use 1 grãozinho de feijão. Porque, às vezes, uma criança típica pode aprender a cuspir por volta dos 5, 6 anos. O autista pode demorar mais um pouco. Então, a gente orienta que até a criança aprender a cuspir, deve-se usar apenas 1 grãozinho de arroz de pasta de dente, com pelo menos 1.100 ppm de flúor na escova. E os pais vão ter que testar os diferentes sabores. Tem criança que não aceita o sabor doce, então ele não vai gostar de pasta de dente infantil, já tem que entrar logo com a pasta de adulto. Tem criança que não vai gostar nunca da pasta de adulto, vai ser um adolescente, um adulto que vai utilizar a pasta infantil. Mas desde que essa pasta tenha 1.100 ppm de flúor, tá tranquilo. Não podemos esquecer o fio dental, né, que geralmente já é difícil da gente utilizar o fio dental em crianças, em pacientes típicos, quanto mais nos autistas. Então, tem que ser feito esse treinamento e a gente apresenta para o paciente as diferentes opções, né? Nós temos o fio dental tradicional, o fio dental em C, que é esse que tem uma haste em C, que ele já vem adaptado à haste, que facilita muito a utilização nas pessoas com deficiência de forma geral. E nós temos o Water Floss, que é o fio dental, é o jato de água que funciona como fio dental. Ele é mais caro, mas é uma opção muito boa também para quem tem essas dificuldades motoras, de coordenação motora, na hora de utilizar o fio dental. Aqui é uma opção de fio dental alternativo. Eu sei que fio dental é uma coisa cara, né? Então, às vezes, as famílias, principalmente mais carentes, que estão ali no âmbito do SUS, não usam fio dental, mas nós temos que ensinar a utilizar, né? Então, tem esses fios aí de saco de verdura, ensina a tirar esses fios de plástico, de nylon, a fazer uma fervura desses fios para descontaminar e depois utilizar e descartar à medida que for usado. Nós temos que orientar aos pais, eles têm que escolher um lugar específico para deixar sempre a escova e o fio dental, para que na hora que eles digam à criança, ao paciente autista, é hora de escovar os dentes, ele saiba exatamente para onde ele tem que ir.
que se ele ficar perdido, isso já perde muito da colaboração dele na hora da higiene oral. O local tem que ser agradável e tem que atender às necessidades sensoriais. Então é bom que tenha um espelho, né? Tenha uma pia, porque às vezes a pasta de dente, o gosto da pasta de dente incomoda demais a criança. Então ela vai precisar de escovar os dentes, fazer um bochecho com água para aliviar aquele sabor, depois retomar a escovação. Então nós temos que estar atentos a essas necessidades sensoriais e, claro, sempre ir dessensibilizando ao paciente, né? Pedindo para que ele faça cada vez menos bochechos até ele conseguir não bochechar durante a escovação. Permitir que faça vários movimentos sequenciais. Então, geralmente, como que é esse treinamento? Eu oriento os pais, na hora que for escovar o dente do autista, ele começa fazendo uma contagem. Vai no canto superior direito vestibular, escova contando até 5. O paciente permitiu até 5, aumenta para 7, aumenta para 10. Se conseguir fazer 10 movimentos, está excelente, 10 movimentos em cada dente. E assim ele vai andando pelos sextantes da boca do paciente, fazendo essa contagem, dando previsibilidade para o paciente, mostrando para ele que a cada contagem ele vai parar, que aquilo uma hora acaba. Que o que incomoda o autista é isso, é a falta de previsibilidade, achar que aquilo que está incomodando ele não vai acabar nunca. E a partir do momento que ele entende que ele vai ter pausas, que ele sabe que quando eu contar 10 eu vou parar, para ele se reorganizar, se autorregular, isso ajuda muito na colaboração dele durante a higiene oral. E tem que ser consistente. Realizar a higiene oral sempre nos mesmos horários, no mesmo local, com a mesma escova e fazendo essa dessensibilização progressivamente, de acordo com as necessidades sensoriais do paciente. A modelagem ela é muito importante para o autista. Então, eu sempre recomendo que os pais mostrem como é feita a escovação e permita que o paciente faça isso depois. Sempre com a colaboração. Se perceber que o paciente não consegue fazer isso sozinho, o pai tem que pegar e ajudá-lo a fazer. Tem que fazer o treinamento de abrir e fechar a boca, ou seja, tem que abrir a boca para escovar os dentes. Eu só posso fechar a boca quando eu terminar. E esse treinamento vai ser muito importante também quando ele for para o consultório odontológico. Permitir que o paciente faça o reconhecimento de sabores e texturas é uma forma de dessensibilização. Faça o momento da escovação um momento lúdico. Conte uma história, explique, que faça primeiro às vezes no ursinho de pelúcia, num objeto que ele goste, para depois fazer nele, né? Conte uma história social. Mostre para ele que primeiro ele vai pegar a escova, depois ele vai pôr a pasta de dente, depois ele vai escovar o canto superior direito, a frente superior, o canto esquerdo superior, depois ele vai para frente, no final tem a língua. Então dê essa dica de sequência para o paciente. E a transição, como eu falei, ela vai depender muito do nível de cognição do paciente e das necessidades sensoriais. Então os pais têm que estar do lado, percebida a necessidade do filho, tem que ter a intervenção, para que o procedimento não fique mal feito. Aqui tem umas opções, tem alguns autistas mais graves que a gente não vai conseguir fazer esse treinamento. E que a escovação vai ter que ser muitas vezes forçada, porque a escovação, a higiene oral, assim como a higiene corporal, a alimentação, são atividades que não podem ser negociadas, elas têm que ser feitas. Né? Então a gente tem que orientar os pais sobre a possibilidade de abridores de boca. Né? Nós temos a tampinha da garrafa, as espátulas de madeiras empilhadas, nós podemos fazer uma dedeira de acrílico para ajudar os pais a manter a boca aberta desse paciente e realizar a escovação. Outras ferramentas importantes, os pais vão precisar de ser pacientes, tá? Porque tudo vai acontecer, tem que respeitar o ritmo do paciente. Sempre o ideal é usar uma sequência visual, como eu já tinha falado para vocês, porque o autista ele é mais visual do que verbal.
Então ele compreende melhor quando ele vê do que quando a gente fala. Porque às vezes nós usamos muitas gírias, né? A gente usa alguns termos que às vezes para o autista não fica compreensível, porque eles entendem tudo ao pé da letra. Então a figura é muito melhor compreendida por eles do que a verbalização. Use a previsibilidade, né? Então geralmente o que eu oriento aos pais é a contagem. Conte até 10 em cada segmento de dente, que você vai conseguir mostrar para o autista que até 10 a gente para, ou que até 10 eu mudo de segmento. Outra forma é utilizar um cronômetro. Essa escova aí do slide é uma escova que pisca. Ela fica piscando por 1 minuto. Então não deixa de ser uma dica de tempo. Ele sabe que enquanto estiver piscando, ele tem que escovar cada superior. Aí ele vai ligar, acionar de novo. Enquanto estiver piscando, ele tem que escovar a arcada inferior. Então, nós temos que dar essas dicas de tempo para o nosso paciente, para que ele saiba que em algum momento aquilo vai acabar ou que em algum momento aquilo vai parar para ele se autorregular. Sempre oferecer ajuda, tá? Então, a gente tem que tentar desenvolver autonomia nos nossos pacientes, mas não pode ser algo engessado. Sempre que houver uma necessidade, o pai tem que ir lá e ajudar o filho até que ele consiga executar de maneira adequada aquela etapa da higiene oral. Sempre estar atento às necessidades sensoriais, verificar se ele está gostando da escova ou não, se ele já acostumou com a escova e eu posso passar para uma escova um pouco mais rígida ou para a escova elétrica. E o que eu falo para os pais? Peça ajuda ao dentista. Leve temporariamente ao dentista para o dentista ajudar nesse treinamento. Eu tenho um paciente que ele tem 6 anos de idade e a mãe falou que ele nunca aceitou a pasta de dente. E eu falei para a mãe, não tem como, ele tem que usar, é importante o flúor. É um paciente que já tinha tido experiência de cárie, a gente precisou de levar para anestesia geral para tratar os dentes, então precisava de colocar o flúor, né, na rotina daquele paciente. Aí eu falei, então traz para o consultório e nós vamos fazer o treinamento dele quanto à pasta de dente. O primeiro dia que eu usei a pasta de dente, ele cuspiu no chão, cuspiu na parede, cuspiu na cadeira, em tudo quanto é lugar, fez uma bagunça. O que eu percebi? Que usando a pasta, eu precisava de dar a oportunidade dele de cuspir, ou até de tirar aquela pasta da boca e a gente colocar de novo. Então, o que eu fiz? Eu fui para a pia do escovódromo, fiquei em pé com ele na pia e falei, nós vamos escovar com a pasta e toda vez que você quiser, você vai cuspir. Então, a gente escovava, contava 1, 2, 3, ele cuspia. Contava até 5, ele cuspia. E ele foi ficando tranquilo. Por quê? Porque ele sabia que ele ia poder tirar aquilo da boca dele, né? E dessa forma eu consegui orientar a mãe e ela conseguiu fazer da mesma maneira em casa e hoje a gente introduziu a pasta de dente na rotina de higiene oral dele, tá? Então a visita ao dentista que seja habilitado e que tenha esse conhecimento em autismo é muito importante para as famílias. Como nós vamos ajudar esse paciente a ir para o consultório odontológico? Como que a gente vai tentar fazer a inclusão do autista no consultório odontológico? Vai ser uma realidade para todos os autistas? Não, tá? Geralmente, os autistas dos níveis moderado a severo, eles vão sempre precisar de quando eles tiverem alguma necessidade odontológica, necessidade de tratamento, nós vamos precisar de levá-los para um atendimento sob anestesia geral, tá? Agora, a ambientação, a prevenção, a gente sempre consegue fazer em consultório. Os autistas com grau leve a moderado, às vezes a gente consegue até fazer o tratamento mesmo no consultório. E então, essas 10 dicas vai ser para que eu possa ajudar vocês a incluir os autistas no consultório odontológico. Então, a primeira dica, vamos ver, agora não está passando. Deixa eu ver aqui. Isso. É iniciar cedo, né? Então, nós temos que, de alguma forma, sensibilizar os pediatras, a comunidade, orientar que o dentista é um profissional que a família autista tem que visitar logo cedo.
né? Geralmente eles têm muitas demandas, então vão no neuropediatra, na fono, no terapeuta ocupacional e o dentista fica por último. Então, esse é um trabalho de conscientização, que é como qualquer outra criança típica. A gente levando esse paciente cedo para o consultório, ele vai se ambientando e é mais fácil da gente conseguir tratá-lo depois, numa eventual necessidade. Nós temos que respeitar o tempo de cada paciente. Eu tenho paciente que levou 13 sessões para entrar no consultório odontológico. Depois dessas 13 sessões, ele levou mais 6 para sentar na cadeira do dentista. E tem paciente que já chega e já senta de primeira, já deixa fazer tudo. Então não tem como a gente saber como cada paciente vai reagir ao tratamento odontológico. E a gente tem que respeitar esse tempo, tá? E como que a gente faz isso? Nós vamos fazendo encontros semanais, esse paciente tem que ir toda semana, até que ele sente na cadeira ou até que eu consiga realizar uma profilaxia nos dentes dele, tá? Então, sentar na cadeira odontológica nem sempre é sinal de sucesso. O que eu preciso? Eu preciso de conseguir fazer a profilaxia, fazer uma sessão de prevenção. No meu consultório, às vezes eu faço a sessão de prevenção num tapete no chão. Eu tenho um tapete de EVA com brinquedos, eu vou lá e faço a profilaxia no paciente. No CAIS, no Cianos Novo Horizonte, onde eu atendia, eu fazia a profilaxia com escova de dente normal no banheiro do CAIS, porque o paciente não entrava no consultório. Então, o importante é a gente conseguir realizar a prevenção no tempo de cada paciente. Nós temos que preparar o paciente para o ruído. Então, tem que orientar os pais que geralmente o ruído é algo que desregula demais o autista. Mas nós temos que falar para os pais que o consultório odontológico é um ambiente que tem ruído, né, que tem sabores e odores diferentes e que esse paciente ele tem que ser dessensibilizado, senão ele não vai entrar nunca no consultório. Então a gente fala para que em casa os pais permitam que seus filhos escutem o barulho de um secador de cabelo, de um liquidificador, porque se depender dos pais, os filhos vão usar tampão de ouvido a todo momento para abafar o som. Né? Eu sei que o fato do autista desregular, ter uma crise sensorial é muito ruim, mas a gente tem que ir dessensibilizando esse paciente aos poucos, para que quando ele chegue no consultório, a gente consiga ter mais sucesso. Prepará-lo para diferentes texturas e sabores, né? Então é insistir, verificar o sabor da pasta de dente que o paciente vai gostar mais. E nós também precisamos de ter no nosso consultório pasta profilática com diferentes sabores, né? Tem que ter a mais docinha e tem que ter aquela mais refrescante. Porque de acordo com o que o paciente está acostumado em casa, a gente vai usar no consultório para conseguir incluí-lo. Tem que acrescentar na agenda visual do paciente a ida ao dentista. Então, o paciente não pode ser surpreendido, tá? Ele tem que saber que na quarta-feira, às 16 horas, é a hora dele ir no CAIS com a doutora fulana. É a hora de ir no consultório com a doutora Francine. Ele tem que saber. Mesmo aquele autista que já passou por experiência negativa anterior frente ao tratamento odontológico, ele precisa saber. Eu tive uma mãe que o paciente tinha sido sensibilizado em outro tratamento e ela precisou de levá-lo ao consultório para uma urgência, para tirar um dentinho, e ela não avisou. Ela falou que estava levando ele para a escola e de repente ela chega com ele no consultório. A gente ouviu os gritos da criança desde a recepção. Por quê? Porque ele foi enganado. O autista ele gosta de previsibilidade, ele não pode ser enganado. E ele tem que ser preparado alguns dias antes para ir. Tem que avisar pelo menos 1 ou 2 semanas antes que aquele dia vai ser o dia dele ir no dentista. É importante coletar informação importantes, né, com a família. O que o paciente gosta, como ele gosta de ser chamado, uma música que ele gosta, né, qual que é a recompensa melhor para que ele se comporte. Eu tenho paciente que a recompensa por ir ao dentista é ganhar um chocolate depois da consulta. O outro é ir ao McDonald's. E essa recompensa tem que ser utilizada. Não adianta eu falar,
Ah, não, eu vou te dar uma cenoura depois que você foi no dentista. Ele não gosta de cenoura, tá? Então ele tem que ter a recompensa que ele gosta. É importante a gente orientar os pais sobre isso. Mas também não pode dar um chocolate toda vez que escova o dente. A gente tem que orientar os pais uma maneira de oferecer essa recompensa. Nós temos que ser claros e não enganar, né? Não adianta eu falar, eu vou usar um jacarezinho que vai cuspir água na sua boca e o paciente vai ver que tem uma agulha lá dentro. O autista, ele entende tudo ao pé da letra, né? Se eu falar que vai ter um jacarezinho ou uma formiguinha que vai picar a boquinha dele, vai dar uma sensação ruim, ele vai imaginar um monte de formiga andando na boca dele, tá? Então nós temos que mostrar os nossos equipamentos. Falar, olha, eu vou usar uma pomada que tem um gosto de chiclete, que vai adormecer a sua boca. Depois eu vou usar uma seringa e vou jogar uma água de gosto ruim na sua boca que vai anestesiar. E a gente vai mostrando com a verdade, sem enganar o paciente, dá tudo certo. Os pais, uma pessoa de grande vínculo tem que acompanhar a criança na ida ao consultório, tá? Porque geralmente, quem que ele vai ouvir? Quem ele tem maior vínculo? Então, é o pai, é a mãe, é a avó, é aquela pessoa que ele tem maior vínculo. Tem que estar nas consultas. Para quê? Para que o pai transfira esse vínculo de confiança para nós. Depois que o paciente criar um vínculo conosco, nós podemos afastar aquele responsável ali do centro do tratamento, tá? Mas até estabelecer um vínculo, é importantíssimo que alguém de vínculo maior esteja presente. Mas a pessoa de vínculo maior, ela tem que estar presente, mas ela não pode ficar interferindo no nosso procedimento. Então eu sempre peço para que os pais fiquem presentes, mas que eles ajam como se eles fossem surdos e mudos, né? E cegos. Então eles não podem ficar expressando demais o que eles estão achando, nem falando, senão o paciente não ouve o que a gente vai falar, tá? Mas a presença de alguém de grande vínculo é muito importante. Orientar que o paciente leve um objeto de apego, que a gente pode usar esse objeto para fazer uma modelagem, ou vai servir como recompensa para ele ter o objeto de volta no final da sessão. Eu coloquei essa imagem porque tem pais que falam, nossa, o que meu filho mais gosta é do coelho que tem lá em casa, é do cachorro. E a gente tem que pedir para que os pais deem outra alternativa, porque não tem como a gente ficar levando animais para dentro do consultório, né? Então, um objeto de apego é importante, mas a gente tem que sempre lembrar que nós estamos num ambiente que requer controle de infecção e que nem sempre o animal vai ser o mais adequado para eles levarem para o consultório odontológico. E o reforço positivo. É de extrema importância que a gente faça o reforço. O paciente autista, ele precisa ser recompensado para ele entender que aquilo foi um sucesso e cada conquista merece uma recompensa. Então, se hoje ele só ficava no corredor, ele não entrava no consultório, ele conseguiu ultrapassar a porta, ele merece um reforço porque ele ultrapassou a porta. Se hoje ele ultrapassou a porta e sentou na cadeira, merece reforço. E cada conquista tem que ser recompensada. E uma dica extra que eu coloco é que não basta ser especialista em paciente especial, a gente tem que buscar o conhecimento sobre o autismo mesmo. Eu mesmo fui buscar conhecimento na educação, né, na psicopedagogia, para conseguir incluir o paciente no consultório odontológico. E o que eu aprendi lá são essas dicas que eu estou passando para vocês, para que hoje vocês possam replicar também nas unidades de saúde e no consultório de vocês. E a nossa conduta, então, no tratamento odontológico, de maneira geral, a gente tem que fazer uma anamnese minuciosa, como para todo e qualquer paciente, né? Questionar os pais sobre procedimentos e tratamentos anteriores, para verificar se o paciente já passou por experiências ruins, que se ele passou por alguma experiência traumática, a gente vai primeiro ter que dessensibilizá-lo, para depois fazer a ambientação no consultório. Nós precisamos de criar uma rotina de atendimento do paciente autista. Então, até ele ambientar o consultório, é necessário que ele vá
várias semanas, sempre no mesmo horário, tem que ser recebido pela mesma equipe, de preferência que a gente esteja com o mesmo jaleco, tá? Para a gente tentar o quê? Criar rotina e dar previsibilidade para o nosso paciente. Realizar consultas curtas e bem estruturadas, isso é muito importante. O que eu faço? A primeira consulta, eu peço para os pais não levar a criança, que aí eu fico ali 30, 40 minutos investigando tudo com os pais. Que aí, quando for levar a criança, o meu foco vai ser só para o paciente e vai ser rápido. Eu não vou precisar de parar, deixar a criança de lado para ficar prestando atenção no que os pais têm a me dizer. Então, na primeira consulta, eu converso com os pais, passo todas as orientações, como eles vão se comportar, eu forneço um material visual para eles prepararem a criança para irem para o consultório, para só depois chegar esse paciente no meu consultório. E o paciente no consultório, a gente tem que usar comandos claros, curtos e simples, tá? Eu não posso falar da formiguinha andando na boca, que o autista vai entender que uma formiga vai andar na boca. Não posso falar que um jacarezinho vai jogar uma aguinha, que ele vai imaginar um jacaré em cima dele, tá? Então tem que ser comandos claros. Abre a boca, né? Você vai sentir um gosto ruim e vai explicando tudo que vai ser feito. Eu sempre faço a técnica de modelagem, mostrando tudo que eu vou fazer primeiro num boneco, para depois fazer no paciente. Ou se não tem o boneco, eu uso o irmão ou o próprio pai, a própria mãe, como modelo para depois fazer na criança. Nós temos que evitar mão sobre a boca, segurar os autistas, que eles não gostam do contato. A não ser alguns autistas mais graves, que se sentem confortáveis quando são abraçados. Nesses casos, a estabilização protetora funciona muito bem. Só que essa informação a gente vai levantar na anamnese. E priorizar o tratamento, a prevenção, né? Porque o tratamento, geralmente na cadeira, é mais difícil. Elaborar um plano de tratamento adequado, individualizar a abordagem e ignorar comportamentos inadequados, né? Igual esse paciente, por exemplo, que não gostava da pasta de dente. Ele cuspiu no chão, na parede. Em momento algum eu briguei com ele. Eu dei para ele uma alternativa de onde ele poderia cuspir. Né? Alguns começam a ter estereotipias muito exacerbadas na hora que sentam na cadeira ou que a gente propõe escovar os dentes. Deixe ele ter estereotipia, determine um tempo para aquilo e faça com que ele volte para o procedimento. E pare para ele se autorregular e sempre volte para o procedimento, para ele entender que não adianta ele ficar dando a birra ou tendo a crise dele. A gente sempre vai voltar. Com isso, a gente vai diminuindo a frequência das crises de autorregulação que ele tem durante a sessão. Reduzir estimulação sensorial, como luz forte, sons, odores, né? Então, de preferência, a sala deve estar mais vazia, sem muita gente conversando, senão tira a atenção do paciente. Esquematizar as consultas através da pedagogia visual. Eu vou mostrar para vocês o material visual que eu forneço para os meus pacientes. E lembrar que a anestesia geral nem sempre é a última opção de tratamento. Para muitos autistas, ela vai ser a primeira opção quando esse paciente tiver muitas necessidades odontológicas. E cabe a nós o que? Orientar a família e encaminhar o paciente para o tratamento mais adequado. Então, no consultório eu forneço esse material visual para os meus pacientes. São duas pranchas, uma explicando quem que é a dentista, que a dentista é uma mulher. Aí os pais podem extrapolar, de acordo com a cognição do paciente, né? Falando que ela é loira, que ela se chama Francine, que lá na consulta ela vai pôr um gorro, máscara, óculos, luva, de forma que o paciente não se assuste quando a gente começar a fazer esse procedimento no consultório. E eu ofereço uma prancha também, mostrando a rotina básica, né? A sequência básica para a gente realizar uma profilaxia. Que o paciente vai precisar de sentar na cadeira, quando ele senta a luz acende, quando a luz acende ele precisa de abrir a boca para o dentista olhar o dente e escovar os dentes. E quando tudo terminar ele pode fechar a boca. Então tudo isso nos ajuda a preparar o paciente e comunicar com ele de uma maneira que ele entenda, né? E que ele não seja surpreendido por nada desagradável ou
que ele realmente não tenha surpresas que vão fazer com que ele se desregule durante a sessão. Então aqui são alguns casos, alguns pacientes, olha, ele só sentava na poltrona, a gente conseguiu depois que ele fosse para o tapete, e hoje esse paciente senta na cadeira odontológica, permite a higienização, tudo muito rápido, né? Mas permite, está sendo ambientado, foi um trabalho de várias sessões para que a gente chegasse até aí. E criou um vínculo, né? Ele tem um carinho por mim hoje, devido a toda essa história, essa trajetória que a gente percorreu. Né? Então, mostrando, primeiro eu sempre faço essa modelagem com o boneco, permito que o paciente interaja com os brinquedos. A gente usa do lúdico para educar, né? Então é muito interessante, é muito legal isso aí. Se não tem o boneco, use o pai, use o irmão, use uma pessoa para que ele veja o que vai ser feito nele. E depois ele vai lá e senta na cadeira. Esse foi um autista que permitiu todo o tratamento odontológico na cadeira. Esse, por exemplo, não senta na cadeira, mas eu consigo realizar a profilaxia no tapete. É um sucesso? É um sucesso. Tá? Não preciso de sentar na cadeira para garantir sucesso para o autista. Eu tenho que conseguir fazer os procedimentos de prevenção. E aí a gente tentando fazer a ambientação dele com a cadeira. Eu falo, agora você vai deitar na cadeira. Foi um comando que ele seguiu ao pé da letra, ele foi lá e deitou. Então primeiro a gente tem que mandar ele sentar e depois dizer que a cadeira vai deitar. Porque se eu mandar ele deitar na cadeira, ele vai fazer justamente isso. Ele vai lá e vai deitar e vai achar que está tudo certo. Porque ele entende ao pé da letra. Ele usava a luz como uma forma de autorregulação. Então a gente fazia a profilaxia, contava até 10, parava, ele ficava em pé, pegava o refletor, se direcionava para ele, se autorregulava e sentava de novo. Então a gente tem que ir identificando o que o paciente vai lançar mão para se autorregular e permitir que ele faça isso. A gente só não pode permitir que ele não volte para a cadeira, né? A gente tem que ter o controle da situação, mas nós podemos sim permitir que ele tenha os momentos de autorregulação. E tem aquele lance, eu vi que não pode fazer contenção em autista, nossa, vai traumatizar. Isso é um mito, tá? Esse é um paciente autista grave, ele é sempre atendido sob estabilização, é uma contenção para adulto, né? Então é praticamente uma camisa de força mesmo. E ele senta na cadeira, ele já chega e senta e permite que a gente ponha estabilização. E como a reação dele frente a uma escovação é muito forte, a gente não pode permitir que ele fique solto, né? Senão também ele levanta, quando dá na telha, ele não deixa a gente terminar. Mas vocês podem ver, não traumatiza, ele vai, senta na cadeira e fica numa boa, tá? Então a gente tem que identificar com os pais se ele gosta de ser abraçado, se ele fica mais tranquilo quando ele é abraçado, segurado. O paciente que se autorregula, que precisa desse forte estímulo sensorial para se autorregular, ele se comporta muito bem com a estabilização protetora. E só lembrando, né, que o autista, ele tem preferência, né, em filas de banco, em vagas de atendimento, assim como idosos, gestantes. Então, nós não podemos negar o atendimento aos autistas, tá? Todo e qualquer dentista tem que ao menos receber esse paciente e que encaminhe para um profissional mais adequado, mas não pode negar o atendimento a eles. E para atender o autista, precisamos conhecer, né? Ele não tem cura, mas se bem compreendido, a gente consegue dar qualidade de vida e promover saúde bucal para esses pacientes. Então, a nossa maior ilusão é de que temos limitações, tá? Eu sempre digo, atender autista não é difícil, é desafiador. Então, desafiem-se, estude, se capacite e topem esse desafio de incluir essas pessoas que têm também o direito de estar nos consultórios odontológicos. Para quem precisar de mais alguma informação, aí está meu e-mail, meu Instagram e o da minha empresa também. E eu continuo como consultora do Telesaúde com
Qualquer dúvida, vocês podem mandar alguma pergunta que eu respondo aqui pela plataforma do Telesaúde também. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.